Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a ferramenta ANA Synapse, a ferramenta do sistema ANA responsável por ser o repositório da base de conhecimento do usuário, né? Nós já mostramos para vocês a assistente ANA, que é a mesa de trabalho, digamos assim, do usuário, onde ele vai interagir com os processos judiciais do PJE e administrativos do Digidoc. Já mostramos também sobre o repositório do usuário de prompts, onde ele vai poder armazenar os prompts que ele utiliza para que ele possa acionar esses prompts na assistente ANA. E aqui agora nós vamos mostrar sobre o ANA Synapse. O ANA Synapse, pessoal, é o local onde vocês vão criar a base de conhecimento da unidade judicial ou daquele usuário específico, onde o usuário vai poder dar contexto à ferramenta de inteligência artificial. O sistema ANA, nós temos a possibilidade de acessar diretamente os processos judiciais do PJE, sem a necessidade de ter que baixar PDFs, né? Inserir grandes volumes de texto. O próprio sistema já acessa os dados do PJE. Nós temos o repositório dos prompts e agora aqui o ANA Synapse vai dar o contexto necessário para que a ferramenta possa auxiliar na minutagem de uma decisão, de uma sentença, de um despacho ou simplesmente de uma análise de um processo. Então, a ANA Synapse é justamente o local onde o usuário vai poder colocar os seus modelos de decisão, de despacho, de sentença, de expedientes da secretaria, de mandados, para que ele possa facilmente acessar esse modelo e usar a inteligência artificial para gerar aquele texto, gerar aquele documento que precisa ser minutado, tá? É aqui que ele vai ter toda a possibilidade de inserir esses modelos, notas estruturadas, não necessariamente um modelo, aquela estrutura completa de um modelo, mas pode ser que o usuário também insira notas aqui para que sejam pequenas pílulas de conhecimento sobre o seu entendimento sobre uma matéria. Então, por exemplo, quando o usuário estiver trabalhando com um processo de empréstimo consignado, eu quero que a ferramenta de inteligência artificial entenda que o meu entendimento sobre empréstimo consignado é esse, sobre valor arbitrado em relação a danos morais, sobre honorários advocatícios, qual é o pensamento daquele juiz sobre determinada matéria. Ele pode fazer um compilado disso num simples documento, uma simples nota estruturada, onde ele vai delimitar todas as opiniões ou todo o entendimento daquele magistrado sobre determinado tempo, sobre determinado tema. E aí, toda vez que ele se deparar com um processo dessa natureza, ele vai poder simplesmente apontar para essa nota estruturada, além de apontar para o modelo, e aí a ferramenta vai poder, dentro desse contexto, né, com base nesse modelo, com base nessa nota estruturada, redigir uma peça processual bem mais próxima da peça que o magistrado, né, produziria sem a ferramenta de inteligência artificial. Então esse repositório aqui, pessoal, é para isso, tá? É para dar contexto para a ferramenta. Aqui eu até coloquei aqui a diretriz que nós temos aqui no back-end, né? No sistema em si. O sistema ANA ele já foi desenvolvido para atender as diretrizes do CNJ. E principalmente aqui eu queria só chamar a atenção para isso, porque por mais que a gente coloque, pessoal, na ferramenta de inteligência artificial para ela não emitir juízos de valor, para ela não pressupor determinados fatos como verdades, às vezes é apenas uma alegação, apenas uma interpretação dada por uma parte. Mas a ferramenta pode deslizar e entender aquilo como uma verdade absoluta, ou como um fato comprovado no processo. Isso é natural que exista, para isso que tem a revisão humana, em 100% dos casos deve existir a revisão humana. Mas só para mostrar para vocês, ilustrar que nós colocamos no back-end, lá na própria estrutura da ferramenta, nós colocamos esse tipo de diretriz, tá? E no sentido dela ser impedida de fazer esses saltos lógicos, essas inferências subjetivas,
usar um uso expressivo, excessivo do juridiquês, né? A gente também preza pela linguagem simples e também categórico, resumos interpretativos disfarçados de constatações periciais absolutas. Então a gente colocou várias diretrizes para impedir ou pelo menos minimizar a inteligência artificial de fazer esse tipo de juízo de valor, tá? Então a gente colocou, principalmente aqui, deve sempre distinguir claramente o que consta literalmente de um documento oficial e do que constitui um resumo ou uma análise gerada pela IA. Então a gente sempre colocou para ela informar qual é a ID, onde aquela informação está no processo, para que o usuário possa, no seu processo de revisão humana, fazer essa dupla checagem e filtrar qualquer tipo de juízo de valor que a IA acidentalmente praticar, tá? Então, é só um esclarecimento aqui para vocês sobre como a gente trabalhou nos fundos da ferramenta para tentar impedir ou pelo menos minimizar qualquer tipo de alucinação ou de juízo de valor que não seja uma representação de uma informação do processo, tá? Então aqui, pessoal, vocês vão poder criar pastas, criar arquivos, né, para colocar o modelo, para colocar uma nota estruturada. Vocês vão poder importar um arquivo zipado. É importante também explicar que aqui nós trabalhamos com arquivos em formato Markdown, aquele .md. O formato Markdown é o melhor formato para trabalhar com inteligência artificial. Então, o repositório ele trabalha com esse tipo de arquivo. Se você já tem lá o seu banco de modelos, você arquivos de texto, txt, .doc, docx, ou ODT, né, o nosso formato lá do LibreOffice, vocês precisam converter isso para formato Markdown para depois poder importar essa pasta zipada aqui para dentro do Ana Synapses, tá? Por exemplo, aquelas pessoas que já trabalham com o Obsidian, eles vão facilmente conseguir gerar essa pasta lá do Obsidian zipada, compactar essa pasta e colocar aqui no Ana Synapses, porque o Obsidian, esse repositório, né, esse programa, ele já trabalha também com arquivos Markdown, tá bom? Aqueles que trabalham com modelos, né, .doc, txt, vocês vão ou converter, nós temos até uma ferramenta de conversão desse tipo de arquivo, o Ana Convert, que ele converte arquivos de texto em formato Markdown, tá? Vocês podem procurar aqui vídeo sobre o Ana Convert, ou vocês podem fazer na mão. Então aqui, por exemplo, eu posso, deixa eu ver aqui um exemplo aqui de eu vou pegar aqui. Pronto, peguei aqui uma minuta qualquer. Vou aqui, por exemplo, eu tenho um modelo que eu quero colocar aqui no meu Ana Synapses. Eu vou aqui clicar em mais, né? Clicar em um arquivo, vou botar aqui modelo, teste, clicar em confirmar. Cliquei em confirmar, eu vou aqui nesse canto superior, né? Deixa eu só ver aqui se tá tudo certinho, tá gravando, tá. Vocês vão aqui, clicar em editar, tá? Clicar em editar, vocês vão lá buscar o modelo que vocês querem colocar no Ana Synapses. Eu abri esse arquivo aqui de uma minuta, vou copiar a minuta inteira, certo? Vou copiar a minuta inteira. E vou colar aqui. Não precisem se preocupar com a formatação, porque isso aí a gente consegue lá na assistente Ana fazer a devida adoção da formatação adequada, tá? Então aqui vou e clico em salvar. Pronto, a partir desse momento esse modelo aqui ele já está visível dentro do Ana Synapses, tá? Por exemplo, aqui, Aqui, esse é o modelo que a gente acabou de criar, né? Como eu disse, vocês podem importar, pessoal. Se vocês estiverem aí lá do Obsidian, vocês podem selecionar uma pasta zipada e vocês vão conseguir colocar tudo de uma vez aqui, todos esses modelos em formato Markdown.
Se vocês não tiverem o formato Markdown, vocês vão ter que converter para o formato Markdown para poder fazer essa importação aqui. Além de importar, pessoal, vocês conseguem exportar. Então, toda a base de conhecimento que vocês têm aqui, vocês conseguem também gerar um arquivo zipado. Ó, por exemplo, aqui está tudo selecionado, né? Eu vou pegar aqui só essa pastinha aqui e vou baixar o zip, ó. Preparando o zip, arquivos exportados. Pronto, ela já gerou uma pasta com a zipada com todos os arquivos Markdown lá que eu selecionei. Com essa pasta aqui eu posso encaminhar para um colega meu, para um outro servidor, para ele chegar lá e simplesmente importar para o seu ANA Synapses, tá? Vocês conseguem fazer essa importação e exportação de arquivos zipados. Além disso, vocês podem compartilhar a base de conhecimento entre servidores, né? Por exemplo, uma unidade judicial. Eu quero que todo mundo, né, trabalhe com a mesma base de conhecimento. Vocês conseguem fazer esse compartilhamento aqui também de forma mais simples. Essa forma de exportar e importar que eu mostrei agora para vocês é como se vocês estivessem realmente colocando esse conteúdo dentro do sistema de vocês. A função de compartilhar, ela é até melhor para isso, para compartilhar entre servidores. Essa pasta exportar, ela pode ser até assim, utilizada como um backup, né? Eu quero deixar aqui para eu poder exportar deixar aqui os meus modelos aqui guardados aqui. Mas para vocês compartilharem entre membros da mesma unidade, né? É ideal vocês não fazerem esse procedimento de ficar exportando e compartilhando, porque vocês vão acabar não tendo todos os modelos atualizados para todo mundo. O ideal é usar o compartilhar. Fazendo do compartilhamento, vocês conseguem, daquela mesma forma que eu mostrei nos vídeos anteriores em relação aos prompts. Vocês conseguem selecionar um usuário específico ou um grupo de usuários, né? Vocês podem compartilhar para várias pessoas isso, né? Para todos os membros lá da unidade judicial de vocês. Da mesma forma, vocês podem permitir que eles editem os modelos ou que eles apenas utilizem os modelos, tá? Vai depender da organização de vocês. Por exemplo, não, eu quero centralizar essa questão dos modelos para que não haja divergência, para que não tenha risco de alguém colocar uma informação que não é adequada. Eu quero ter o controle sobre os modelos, mas eu quero que todos os usuários, né, do meu gabinete possam utilizar os modelos. Aí você vai colocar somente leitura. Se você quiser que todo mundo possa inserir uma ementa ou inserir uma jurisprudência mais atualizada, um precedente mais atualizado, vocês podem colocar aqui leitura e edição. Vocês vão selecionar a pasta, podem selecionar uma pasta inteira, né? Ou apenas determinados modelos, né? Aqui, por exemplo, ó, aqui eu selecionei a pasta inteira, então toda ela vai ser compartilhada com esse usuário aqui que eu escolhi do e-mail institucional do tribunal, e aqui para leitura e edição somente leitura, tá? E aqui, ó, aparece aqui esse que eu já compartilhei. Vocês também têm a possibilidade de acabar com aquele compartilhamento, tá? É só clicar aqui no X que vocês vão encerrar esse compartilhamento, tá? Essa base de conhecimento compartilhada, pessoal, ela aparece aqui, ó. Aqui nós temos a base de conhecimento que está no nosso usuário, né? E aqui nós temos a base de conhecimento compartilhada. Então, se vocês clicarem aqui, ó, por exemplo, vamos pensar aqui na secretaria, numa unidade judicial. Vocês podem centralizar isso no e-mail da unidade. Então, vai ficar no e-mail da unidade a base de conhecimento, tá? Então, clicando aqui, ó, vocês vão para a pasta que está compartilhada, para os modelos que estão compartilhados com vocês, tá? E aqui, clicando aqui, vocês voltam lá para o cofre de vocês, para a base de conhecimento daquele usuário específico, tá?
Aqui nós temos só um botão de atualizar, né? Para caso vocês insiram uma informação nova, dar uma atualizada para o sistema reconhecer aquela informação. E aqui a gente tem um mapa mental, que é uma representação gráfica de todas as notas estruturadas que o usuário criou, tá? Ele está aqui criando, aqui dá para expandir, para mostrar essa representação gráfica dos modelos, né? É realmente a representação de uma sinapse, né? Como são interconexões entre os modelos, tá? Aqui dá para a gente ocultar também o mapa para facilitar também a visualização, certo? Já falei sobre compartilhar, importar. Uma última coisa, por exemplo, esse modelo, né, pessoal? Uma vez esse modelo inserido aqui, vocês vão conseguir utilizar ele lá no assistente Ana. Aqui, se você colocar o cursor do mouse em cima do modelo, ó, vai aparecer a opção editar, renomear, na verdade, renomear o título do modelo, né? A opção copiar, a opção recortar, a opção copiar caminho e a opção excluir. A opção copiar e recortar é para você mudar o modelo de lugar, né? Ou você duplica ele, copiando e colando ele em outra pasta, ou você recorta ele, tira ele daqui e coloca ele em outra pasta. Por exemplo, aqui eu vou recortar esse modelo aqui, porque ele está avulso, né? E vou colocar ele dentro da pasta terceira criminal. Então eu vou aqui em recortar, cliquei em recortar, aí eu vou aqui na terceira criminal e clico em colar. Pronto, esse modelo ele agora está dentro da pasta terceira criminal, certo? Além de ter essa opção, né, de copiar, de colar, de duplicar, a gente tem essa opção aqui, ó, copiar caminho. O que significa isso? É para você apontar lá para o assistente Ana esse modelo específico que você quer usar. Você pode apontar tanto para um modelo específico quanto para uma pasta de modelos, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou aqui copiar o caminho, vou lá na assistente Ana, vou iniciar uma nova conversa, né? Vou colocar aqui PJE, vou colocar aqui prompts, mas principalmente eu vou colocar aqui sinapses, tá? Isso aqui eu nem precisava selecionar esses aqui, porque o meu exemplo é só em relação ao uso do sinapse. Vou selecionar o sinapse e clicar aqui, ó. Vou falar para ela o seguinte, ó, leia um modelo do Ana sinapses que está no seguinte caminho. Aí eu colo, Ctrl V. Eu estou apontando para aquele caminho que eu copiei lá, certo? Então aqui ele já vai também lá no Ana Sinapses ler aquele modelo. E aí, com base nisso, eu posso, olha, aplique agora esse modelo no processo tal, certo? Ó, trata-se de uma decisão de acórdão da gabinete referente a descontos indevidos, como posso ajudar com base nesse modelo? Aí você vai dizer, ó, se eu falar aqui, ó, apresente o inteiro teor desse modelo. Ele vai aqui, ela vai me apresentar o inteiro teor do modelo, tá? E aí, com base nesse modelo, o usuário pode aplicar num processo, usar o modelo da forma que ele entender necessário. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que vocês conseguem acionar os modelos que estão no Ana Sinapses dentro das conversas lá na assistente Ana. Basta vocês copiarem o caminho da pasta ou do modelo e chamar essa pasta, esse modelo aqui. Além disso, pessoal, ainda tem aqui as notas mesmo. Vocês nem precisam fazer esse trabalho que eu coloquei aqui de copiar o caminho. Esse de copiar o caminho é uma forma de vocês apontarem para o modelo que vocês querem. Mas aqui também, ó, em nota, vocês têm acesso às notas de vocês. Então, vocês também podem ir lá na pasta,
modelo e especificamente utilizar determinado despacho. Vocês não precisam nem sequer fazer isso que eu falei aqui de copiar caminho, tá? Então vamos mostrar um novo caso de uso aqui, ó. Eu vou fechar aqui. Eu vou criar uma nova conversa, vou aqui botar PJE, botar prompt agente, botar sinapse, clicar em iniciar conversa, certo? Aqui, ó, ela já leu o modelo inteiro, tá? Mas digamos que vocês não querem ler o modelo, né? Nem copiar o caminho. Vocês podem só aqui, ó. Eu quero utilizar esse modelo aqui de despacho, de excesso de prazo de inquérito para intimação do autuado sobre o excesso de prazo desse inquérito. Aplique essa nota, esse modelo, ao processo tal. Pronto, ele já vai utilizar esse modelo aqui, tá? Então é uma outra forma também de vocês utilizarem as notas do ANA Synapses, tá? Então essa é a funcionalidade aqui do ANA Synapses e como vocês vão poder dar contexto para a ferramenta de inteligência artificial, para assistente ANA, com base nos modelos da própria unidade judicial.